Neemias, capítulo 11, faremos a leitura de todo o capítulo. Nos diz assim a palavra de Deus. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sorte para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os seus sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maaleel. Dos filhos de Pérez, Amaaceias, filho de Baruque, filho de Coel-José, filho de Razaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho do Selonita. Todos os filhos de Pérez, que habitaram em Jerusalém, foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maacéias, filho de Itiel, filho de Jesaías. Depois dele, Gabai e Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicre, superintendente deles, e Judá, filho de Senua, o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Jedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Maraiote, filho de Aitube, príncipe da casa de Deus, e os irmãos deles, que faziam o serviço do templo, 822. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Ansi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças de famílias, 242. E Amassai, filho de Azarreel, filho de Azai, filho de Misilemote, filho de Imer, e os irmãos deles, homens valentes, 128. E superintendente deles, Zabdiel, filho de Gedolim. Dos levitas, Semaías, filho de Hassube, filho de Asricão, filho de Hassabias, filho de Buni, Sabetai, Josabade, dos cabeças dos levitas que presidiam o serviço de fora da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabide, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores nas orações, e Baquibuquias, o segundo de seus irmãos. Depois, Abdá, filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutum. Todos os levitas, na santa cidade, foram 284. Dos porteiros, Acube, Talmon, e os irmãos deles, os guardas das portas, 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitaram em Ofel e estavam a cargo de Zia e Gispa. O superintendente dos levitas de Jerusalém era Uzi, filho de Bani, filho de Hassabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores do serviço da casa de Deus. Porque havia um mandado do rei a respeito deles, e certo acordo com os cantores, concernente às obrigações de cada dia. Petaías, filho de Mesezabeel, dos filhos de Zera, filho de Judá, estava à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Kiriate Arba, e suas aldeias em Dibon, e suas aldeias em Jecabizeel, e as suas aldeias, e em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelet,
em Hazur Sual, em Berseba e suas aldeias, em Ziclag, em Meconá e suas aldeias, em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nas aldeias delas, em Laquis e em seus campos, em Azeca e suas aldeias, acamparam-se de Berseba até o vale de Inom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Geba, e daí em diante em Micmas, Aia, Betel e as suas aldeias, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Hassor, em Ramá, em Gitaim, em Radie, em Zeboim, em Nebalete, em Lode e em Ono, no vale dos artífices. Dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, lemos a Tua palavra e temos a certeza que toda a Escritura é inspirada pelo Senhor, útil para o ensino, para a correção, para a repreensão na justiça. Como sempre tem ecoado no decorrer da história, a voz do Senhor orientando a Tua igreja, faça isso mais uma vez, ó Deus, nesta noite, falando conosco, nos ensinando, chamando-nos a atenção para a importância de servir na obra que é Tua. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós olhamos o livro de Neemias, uma narrativa, temos do capítulo 1 até o capítulo 7, os acontecimentos em relação à vida civil do povo. A reconstrução dos muros, o estabelecimento de um censo em que vai checar quem de fato são os descendentes de Abraão presentes na terra, toda uma estruturação civil da cidade é feita. A partir do capítulo 8, nós temos um tratado com a questão espiritual do povo. Deus levantará Esdras para ler a Escritura. Todo o povo reunido, então, é impactado pelo poder da palavra de Deus sendo lida. Quando a palavra é lida, um avivamento começa a acontecer. Os corações se quebrantam, eles atentam para a Escritura e percebem que alguns dos ritos não estavam sendo cumpridos, que a adoração a Deus não estava sendo feita da maneira correta. O povo, então, passa a bendizer ao Senhor, a buscar o Senhor, a acertar a sua vida com Deus. No capítulo 10, visto na semana passada, nós temos o povo, depois de um longo período de confissão de pecados, no capítulo 9, temos o povo agora se comprometendo com o Senhor. Veio o avivamento, veio o apego pela Escritura, veio o quebrantamento por meio da confrontação do pecado que esta leitura da Escritura produzia, e a partir disso, então, o povo confessou, e não apenas isso, o povo se comprometeu a viver em santidade para a glória do nosso Deus. É nítido, então, que algo aconteceu no interior. É nítido que algo aconteceu no coração daquele povo que se voltou para o Senhor piedosamente. No entanto, este avivamento que tocou corações, também dispôs braços e pernas para o santo serviço. E é justamente isso que temos registrado aqui no capítulo de número 11. Nós temos um povo disposto a trabalhar, disposto a ocupar Jerusalém, disposto a ocupar os demais lugares de Israel, a restabelecer cidades, a refazer casas, a trabalhar para que o culto não parasse, para que a adoração a Deus seguisse. Nós temos então aqui um avivamento que promoveu mudanças no coração do povo, mas que também dispôs o povo a trabalhar. Eu quero passar então a expor o texto. Nós lemos no início que os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, que os restantes foi deitado sorte, ou seja, um sorteio foi feito para ver quem iria para Jerusalém. A coisa aconteceu mais ou menos assim. Os príncipes aqui, estamos falando dentro de um modelo de governo patriarcal, são os filhos herdeiros primeiros daqueles nomes que anteriormente foram apresentados se comprometendo com o Senhor lá no capítulo 10. Os filhos destes chefes das cidades, estes foram os primeiros a se comprometer.
Eles não se preocuparam com o seu status, nem com o governo que exerceriam depois da morte do pai. Muito embora eles fossem os futuros, os que iriam suceder os seus pais na liderança das suas tribos, das suas regiões, estes príncipes estavam dispostos a abrir mão do governo que teriam em suas terras para ocupar Jerusalém e servir Jerusalém. Um outro grupo destes que foram sorteados fez-se da seguinte forma: dividiram o povo em famílias. A cada 10 famílias sorteava-se uma, e aquela família que fosse sorteada, essa deveria então habitar Jerusalém. Então é como se nós olhássemos aqui e dividíssemos parte deste grupo em 10, e sorteássemos e falássemos: olha, aqui a família do Ulisses agora vai para Jerusalém. E aqui, deste lado, então, reuníssemos 10 famílias, e de uma dessas 10, tirássemos o nome e falássemos: aqui vai agora a família Alves, a família do Renato. Eles vão para Jerusalém e habitarão em Jerusalém. Por meio de sorteio, estes foram convocados, então, para o serviço em Jerusalém. Diz o texto que um outro grupo, voluntariamente, se colocava à disposição para habitar Jerusalém. Eles não eram os príncipes, nem eram aqueles que foram convocados. Mas diz o texto que o povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Quando nós vemos mais adiante, também todo um grupo religioso, dos vocacionados para a função da adoração ao Senhor, foram também destinados a Jerusalém. O verso 10 mostra os sacerdotes, o verso 15 mostra os levitas, o verso 19 mostra os porteiros. Então temos os líderes, temos também o povo por meio de sorteio, e temos aqueles que pesavam sobre eles a obrigação de estar em Jerusalém. Mas quando nós olhamos este movimento, nos parece estranho. Qual era o problema, afinal de contas, de ir para Jerusalém? Por que nós temos todo este movimento, pessoas sendo sorteadas, outras que eram convocadas para isso? Ou aqueles que se viam na obrigação pela condição que tinham do seu ofício, fossem eles sacerdotes ou levitas? Qual era o problema de Jerusalém? Quando nós olhamos a questão geográfica, cultural e histórica, Jerusalém naqueles dias era muito visado pelos inimigos. Jerusalém tinha uma condição geográfica que a tornava extremamente inacessível por qualquer povo que fosse invadir aquelas terras. Se nós lembrarmos os dias em que os babilônicos foram invadir Jerusalém, não fosse a ajuda dos edomitas, povos vizinhos, que conheciam também a região de Jerusalém, eles não teriam conseguido alcançar o povo. O povo estava ali, pronto para se esconder, encontrar caminhos alternativos para rotas de fuga em Jerusalém. Era um bom lugar para se abrigar. Os babilônicos só conseguiram capturar o povo porque os edomitas falavam: eles foram por ali, olha eles correndo acolá. Jerusalém, então, era visto por qualquer nação que queria ter uma fortaleza como um lugar estratégico para a guerra. E isso fazia com que qualquer pessoa que decidisse habitar em Jerusalém estivesse debaixo de constantes ataques. Habitar em Jerusalém, então, significa viver sob alerta de guerra o tempo todo. Esses povos não estavam sendo convocados para uma colônia de férias. Não estavam sendo convocados para estar em um lugar exuberante, maravilhoso, a capital de Israel, onde apenas coisas boas iriam acontecer, como aqueles castelos das cortes medievais. Não. Eles estavam sendo chamados para habitar um lugar que certamente em algum momento sofreriam ataques. Não só esses perigos, mas também Jerusalém tinha um outro problema. Naqueles dias, era menos vantajoso economicamente ir para Jerusalém. É simples. O povo volta do cativeiro babilônico. Todas as terras, as tribos, as cidades de Israel estão destruídas. Aqueles que voltavam olhavam para Jerusalém e pensavam: para lá eu não vou. Acabei de sair de um contexto de guerra, de um contexto de cativeiro babilônico, eu vou para Jerusalém? Não. Eu vou encontrar alguma terrinha, mais aqui ao norte ou mais ao sul, um lugar sossegado, que não seja visado pelos inimigos, que não seja algo que outros povos queiram e desejem, aquela terrinha desprezada, é ali então que eu vou juntar minha família, cuidar da minha terra, cuidar dos meus animais. É assim que o povo estava pensando.
E é natural que fosse assim. O que acontece então é que o entorno de Jerusalém foi habitado. O entorno de Jerusalém foi desenvolvido. O entorno de Jerusalém tinha plantações, tinha pastagem para os animais. Mas Jerusalém ainda estava devastada. Se você quisesse pensar então em uma prosperidade econômica, não era para Jerusalém que você iria nesses dias. Você iria para o interior. A condição de você comercializar algo estava lá. A condição de você ter a produtividade do campo estava lá. O interior era muito mais interessante do que a capital, debaixo de constantes ataques. Por fim, há um terceiro motivo que Jerusalém tornava-se um lugar indesejado: a distância da família. Obviamente, se toda a fartura e a condição de segurança está fora de Jerusalém, você não conseguiria arrastar os seus familiares, principalmente talvez os seus pais, os seus avós, os mais velhos, para irem para Jerusalém com você. Estar longe da família é algo que ninguém deseja. E, obviamente, Jerusalém se tornava menos interessante por isso. Mas, afinal de contas, por que ocupar Jerusalém? Por que então não deixar Jerusalém, abandonar Jerusalém e desenvolver Israel nos seus entornos? Primeiro motivo, para garantir o culto ao Senhor. O templo, por ordem do Senhor, ficava em Jerusalém. Se era uma cidade que sofria constantes ataques, ter um povo forte, consolidado, ocupando a cidade, garantiria a continuidade do culto. O templo estaria preservado, a condição de culto e adoração a Deus estaria preservada. Também para garantir as questões da nacionalidade, da identidade de Israel. Estamos falando da capital. Estamos falando do lugar onde estava antes o trono de Davi. A nacionalidade, a identidade do povo neste momento é muito importante. Vale fazer uma ressalva importantíssima e séria aqui. Quando nós falamos da realidade do Antigo Testamento, estamos falando de uma relação de Deus com o homem através de um pacto firmado com a família de Abraão. Esta relação pactual era destinada a um povo eleito e escolhido, os descendentes de Abraão. Ter este povo separado dos estrangeiros era algo muito importante. Quando nós voltamos os nossos olhos para o capítulo 7 do livro de Neemias, há um primeiro levantamento de uma lista de quem de fato eram as famílias do povo hebreu que chegaram em Jerusalém vindos da Babilônia. O que foi feito ali no capítulo 7 era um levantamento para saber se de fato em Jerusalém estavam apenas os descendentes de Abraão. O que aos nossos olhos parece algum tipo de preconceito e racismo, faz muito sentido naquele cenário e contexto, porque nós estamos falando de uma nação que era identificada a partir de uma família. Então, da mesma forma que hoje nós temos os nossos controles de imigração, e separamos e identificamos o nosso povo, quem é brasileiro e quem não é, e isso, claro, é muito mais abrangente do que uma ideia de uma família, somos 220 milhões de pessoas. Naqueles dias não era assim. O número era reduzido. E o número que classificava, ou que categorizava, identificava aqueles como sendo uma nação, estava intimamente ligado à descendência e à origem deles, a Abraão. Por isso, então, separar e ver quem de fato eram os de Abraão era importante. E habitava Jerusalém apenas e tão somente aqueles que genuinamente eram herdeiros de Abraão. Garantir esta nacionalidade era importante, por isso habitar Jerusalém era indispensável. Terceiro motivo, porque o povo deveria morar em Jerusalém, para preservar tudo aquilo que foi conquistado. Talvez a gente tenha dificuldade de entender esta ideia da posse da terra, principalmente quando nós pensamos em nível de Estado, de nação. Eu mesmo, quando nasci, o Brasil já tinha os seus limites geográficos determinados tal como é hoje. São Paulo já era São Paulo tal qual como é hoje. Para nós, então, fica estranho você imaginar a ideia de defender limites, territórios e fronteiras. No entanto, naqueles dias, não. Naqueles dias eles não tinham qualquer tipo de organização mundial que fosse defender territórios e espaços, certificar áreas para um povo.
A coisa era conquistada dia a dia, por meio de guerras. E preservar a posse de algum lugar era a muito custo de sangue. Quando nós olhamos em especial para o povo de Israel, nós estamos falando de um povo que tinha uma escritura lavrada e declarada pelo próprio Senhor Deus. Ao lermos o texto de Josué, capítulo 1, nós vemos o Senhor falando quais seriam os limites da terra que o povo deveria conquistar, habitar e cuidar. Não é à toa, irmãos, que até hoje, a região da Palestina ainda está em conflito. Por um simples motivo. Aqueles que estão lá em Jerusalém, em Israel, olham para a faixa de Gaza e não se conformam com a ideia de que palestinos ocuparão aquela área. E eles se baseiam em quê? Eles abrem então a Escritura, lá no livro de Josué, do qual também eles professam, e enxergam ali os limites das áreas de suas terras que Deus, o próprio Deus, estabeleceu. Não foi qualquer governo, não foi a ONU, não foi fruto de uma primeira ou segunda grande guerra. Quem nos deu esta terra foi o Senhor nosso Deus. E Ele falou que ela vai deste ponto até este outro ponto. Por isso nós lutaremos, pelejaremos, enfrentaremos guerras após guerras, mas conquistaremos e preservaremos o nosso espaço. Para nós isso pode parecer estranho, mas para eles isso faz todo sentido. Mas qual é a ressalva que é válida ser feita? Se nós, ao olharmos todo este movimento, podemos achar algo nacionalista demais, preconceituoso demais, separatista demais, é de se entender a partir do pacto que Deus fez com uma família e de uma terra que Deus deu a esta família. E é justo que nós tenhamos esta visão como sendo um equívoco deles aplicado nos dias de hoje. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus Cristo veio, Ele veio justamente para fazer com que a sua família fosse muito maior. E nós lemos isso no texto de Efésios, no capítulo 2. Foi justamente para derrubar qualquer barreira que separava vocês, judeus e gentios, que Cristo veio e verteu o seu sangue e morreu na cruz. De forma que agora entre nós não há mais judeus ou gregos, gentios ou os descendentes de Abraão. Todos os que creem agora, conforme lemos em Gálatas, no capítulo 6, fazem parte agora do povo de Deus, da família de Deus. Todos, claro, os que creram no Senhor Jesus Cristo. A estes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso, então, nos nossos dias, defender um espaço de terra pequeno não faz sentido, porque a ordem do nosso rei já não se limita mais à região lá do Oriente, mas estende ao mundo inteiro. Ide agora, pregai o evangelho a toda criatura, de toda a raça, de todo o povo, de toda a nação, e alcancem até os confins da terra. No entanto, para aquele povo, habitar em Jerusalém significava preservar sua nacionalidade, preservar aquilo que o Senhor havia dado a eles. Quem foram estes que serviram nesta missão? Um grupo de voluntários, os príncipes, um grupo dos convocados, e destaca-se aqui que estes convocados eram, na sua maioria, jovens. Se você fizer um comparativo entre a lista do capítulo 10, dos cabeças das famílias que se comprometeram em assinar ali um documento falando: nós viveremos em santidade, não nos colocaremos em julgo desigual, guardaremos o dia do Senhor e contribuiremos para a obra do Senhor. Destes que assinaram este compromisso, nós temos agora o nome deles aparecendo na lista do capítulo 11, na condição de pais. Por isso, a repetida expressão, filho de, filho de, filho de. Porque os filhos agora, os jovens estavam se comprometendo a ir e trabalhar. No primeiro momento, então, os pais, os cabeças das famílias, representam todo o seu clã, representam todos os seus, e dizem: nós viveremos em santidade. A semelhança do que fez Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora, talvez até mesmo como reflexo desse compromisso santo que os seus pais fizeram, estes jovens falaram: e nós nos comprometeremos a servir. Pais comprometidos com Deus geram filhos que amam e desejam servir a Deus.
Pais que não se comprometem com Deus, não esperem dos seus filhos algo que vá muito além do que hoje vocês são. Quando nós vemos então este grupo dos convocados, eram eles jovens, abandonando então a possibilidade de dias melhores, de dias mais tranquilos, abandonando as suas riquezas para servir em Jerusalém, para ocupar a terra, para defender o seu povo. E mais, os outros, os demais, estão comprometidos em cuidar do restante de Israel. Há também os oficiais, sacerdotes, levitas, porteiros. Estes eram vocacionados, não tinham muita opção. Os cantores, já havia até um acordo com o rei que eles deveriam ficar, uma parte deles, em Jerusalém. Os cantores não tinham nem sequer a opção de escolha. O pessoal do Ministério de Música da igreja teria que ficar, não tem jeito. Não tem a opção, vai ficar em Jerusalém, tem que cantar. Debaixo de guerra. Era a condição estabelecida com o rei, conforme nós lemos no verso de número 22 a 24. Qual era a extensão deste trabalho? Primeiramente, Jerusalém, do versículo 1 ao versículo 19, nós vemos, habitar em Jerusalém. Depois, do verso 20 ao verso 24, habitar as cidades de Judá. E por fim, do capítulo 25 a 36, ocupar o restante de Israel. Como é que está a divisão aqui? Jerusalém é a capital. As cidades de Judá, está se referindo então a Judá e Benjamim, estão ao sul. Jerusalém no centro, Judá e Benjamim ao sul. Ao norte está o restante de Israel. Aquilo que nós vamos conhecer no Novo Testamento como sendo a região da Samaria, onde ficavam então as 10 tribos, na divisão dos reinos, o reino do norte e o reino do sul. Pós-exílio babilônico, já não existe mais o norte como um reino. O sul ainda prevalece assim. Jerusalém ainda é a capital. Judá é de onde saem as ordens. E o norte continua pertencendo a Israel. Mas o desafio do norte seria grandioso, porque muitas nações inimigas ocupavam o território do povo de Deus no norte do país. Mas um trabalho tinha que ser feito. E nós lemos várias aldeias sendo citadas, várias regiões sendo mencionadas aqui, e todas elas seriam ocupadas para o mesmo objetivo: reconstruir, fixar moradia, garantir a nossa terra. Veja como um povo que foi avivado pelo Senhor se dispôs a trabalhar. Porque avivamento é isto. Não é só um sentimento, não são apenas palavras piedosas, mas é a disposição para servir, para encarar os desafios, para fazer e cumprir a vontade de Deus. Mas qual é a relação deste texto com as nossas vidas? Para aproximar um pouco mais esta realidade, eu quero mostrar a relação do texto de Neemias com o texto de Atos dos Apóstolos. Quando nós olhamos o capítulo 2 de Atos, um grande avivamento aconteceu. Sem dúvida nenhuma, o maior avivamento de toda a história foi o derramar do Santo Espírito, Pentecostes. Veio o Espírito Santo do Senhor sobre toda a carne. Um avivamento aconteceu em Jerusalém depois dos dias da ascensão de Cristo. O povo estava cheio do Santo Espírito. E o que acontece então com estes que estavam avivados, cheios do Santo Espírito? Deixaram de trabalhar, deixaram de congregar, viveram apenas da ideia da piedade, das orações. Não, eles se colocaram para o trabalho. Haviam necessidades. Quando nós pensamos na necessidade da missão da igreja no primeiro século, eles precisavam discipular a muitos, eles precisavam cuidar socialmente de diversas pessoas. É um tempo difícil, debaixo do Império Romano, a caridade era algo que deveria ser visto com grande apreço e atenção, e obviamente a ordem que o Senhor Jesus havia dado a eles: ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Era um grande trabalho, uma grande missão. Mas como eles estavam cheios do Espírito Santo, eles se dispuseram a trabalhar. Quando nós lemos o texto de Atos 6, versos 3 e 4, nós vemos os oficiais, presbíteros e diáconos trabalhando. Uma demanda ocorreu na questão social: escolham entre vocês diáconos. Nós, os presbíteros, os apóstolos, nos dedicaremos ao ministério da palavra e à oração.
Quando nós chegamos no capítulo 11, versos 19 a 21, lemos assim em Atos: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e atenção, e muitos, crendo, se converteram. O avivamento despertou o povo, e este povo se pôs a trabalhar. E o povo de Deus trabalhando, cheio do Espírito Santo, impulsionado pelo poder do Senhor, avivados em seus corações, ganharam a muitos para a glória do Senhor. Quero então aplicar este texto que nós acabamos de ler e explicar sobre para as nossas vidas. Por que nos falta disposição para servir a Deus? Por que para servirmos ao Senhor sempre há uma desculpa? Por que nós não estamos dispostos a renunciar, por exemplo, o bem-estar econômico para se dedicar à obra de Deus? Ou dispostos a renunciar o conforto do nosso interior para ir servir na capital? Por que nós não estamos dispostos a ter coragem para enfrentar os muitos inimigos que se levantarão contra a igreja do Senhor na medida que ela for e fazer e realizar a obra? Nos falta coragem, nos falta disposição, porque nos falta avivamento. Porque nos falta avivamento. Porque no dia em que estivermos cheios do Santo Espírito, nos disporemos ao trabalho. Vamos servir, vamos ocupar Jerusalém, vamos ocupar o mundo inteiro. Cuidaremos das coisas de Deus, dos interesses de Deus e serviremos a Deus. Não o fazemos porque nos falta quebrantamento. Estamos muito mais preocupados com as coisas que nos são interessantes. Estamos muito mais preocupados em reunir um conjunto de situações que para nós seja menos perigoso, seja mais confortável e mais vantajoso. Nos preocupamos com a nossa pós, com os nossos cursos, com o nosso trabalho. Nos preocupamos em ganhar dinheiro, em garantir a segurança dos nossos. Mas não temos coragem para servir na obra de Deus. E você acha que esta obra não tem necessidades? Ela tem. Observe que quando nós olhamos para os dias de Neemias, eles precisavam trabalhar para que a adoração fosse mantida e preservada. Para que o culto e a adoração a Deus seja mantido e preservado, precisa de trabalho. Pessoas que vão operar câmeras, que vão abrir a igreja, limpar a igreja, cuidar de ventiladores, cuidar de som, tocar instrumentos, cuidar das crianças, arrumar cadeiras, arrumar o espaço, a zeladoria, convocar a outros. Para que a adoração exista, exige-se trabalho. Nos dias de Neemias, eles trabalhavam para garantir a nacionalidade do povo. Para que nós preservemos a nossa identidade como povo de Deus, exige-se muito trabalho. Precisa-se de muitos professores de escola bíblica dominical. Pessoas que estejam dispostas a ensinar, a estudar, para entender a identidade do que é ser povo de Deus e transmitir isso às gerações futuras. Aquele povo, nos dias de Neemias, trabalhavam e foram para Jerusalém e espalharam-se em toda a terra para garantir, de forma muito bem cuidada, as coisas que o Senhor havia entregado a eles. Também nós, para garantir todas as coisas que o Senhor tem dado à sua igreja, precisamos trabalhar. No entanto, nós temos uma missão ainda muito mais abrangente. Se eles precisavam se preocupar apenas com uma família, nós somos desafiados por Deus a ir para o mundo inteiro, proclamando o Evangelho. Se eles eram desafiados a ocupar apenas um pouco de uma região ali no Oriente, nós somos desafiados a alcançar até os confins da terra. Precisamos trabalhar. O
problema é que nós estamos dissociando a piedade do trabalho. Então, certa feita, apenas para ilustrar isso, um pastor colocou uma foto de uma igreja presbiteriana, tradicional, reformada, com uma fachada extremamente acabada, feia, descascada, tinta desbotada. Você olhava então para aquele prédio e falava, isso aqui está abandonado. Não é possível que alguém se reúna dentro desse negócio. E aí ele colocou lá a postagem, nossa igreja, trocentos anos. E alguém então, ousadamente, não fui eu, ousadamente escreveu nos comentários ali da postagem: a igreja precisa de alguns cuidados. E o pastor respondeu: mais do que aparência, o importante é o ensino, fiel às Escrituras, reformado, com fidelidade, com solidez, com a ortodoxia. Então, vendo isso, eu pensei, que estudo de qualidade é este? Que ensino reformado é esse? Que não desperta o povo a comprar uma lata de tinta de R$200 e gastar um sábado pintando. Algo está errado neste ensino. Algo está errado neste cuidado e zelo doutrinário. Se a nossa doutrina, a nossa piedade, o nosso jeito reformado de ser não nos desperta ao trabalho, então algo está errado. Porque todo grande avivamento foi sucedido por trabalho. Aquilo que nós desfrutamos hoje como escola bíblica dominical foi fruto e resultado do avivamento lá na Inglaterra. Porque o Senhor estava agindo nos corações. Homens de Deus, olhando a situação de rua das crianças, chamou-as para dentro da igreja e passaram a ensinar da Escritura para elas. E nasceu então aquilo que nós temos hoje como escola bíblica dominical. Porque todo avivamento vem com ele também trabalho, disposição para servir no reino, expandir o reino, alcançar nações e preservar, muito bem cuidado, aquilo que pertence a Deus. Se você descobriu a teologia reformada e saiu daquela escravidão, talvez, da outra igreja em que você estava, em que obrigatoriamente, pelo poder da cobertura espiritual, exigiam de você 4, 5, 6 dias na semana na igreja, cuidando do som, da luz, do grupo pequeno, do grupo das irmãs, dos varões, da limpeza. E você fazia aquilo com o peso do fardo do seu líder espiritual te cobrando, dizendo que você seria amaldiçoado se não fizesse. E chegou agora na igreja reformada, está encantado pela teologia, mas já não se dispõe mais ao trabalho. Significa que algo está errado da sua interpretação daquilo que Deus nos chama para fazer. Deus nos chama para pregar com fidelidade, para interpretar a Escritura com fidelidade, mas também nos chama para viver a Escritura com fidelidade, servindo, trabalhando, glorificando a Deus. Porque avivamento produz trabalho, tem vida, tem resultados. Se você não está servindo, não é culpa do pastor. Se você não está trabalhando e engajado, não é culpa do pastor. Falta a você avivamento. E esse avivamento falta, porque a leitura da palavra já ficou lá atrás. Porque as orações já deixaram de ser feitas. Porque talvez você esteja muito encantado com a doutrina, mas pouco curvado a se humilhar diante do Senhor para tratar o seu pecado. Repense este conceito teológico que talvez você abraçou e o faz de forma deturpada daquilo que verdadeiramente é o chamado de Deus para a sua igreja. Atenção aos jovens. Quando nós olhamos o texto, são os jovens que estão encabeçando o trabalho. Nós temos uma juventude muito engajada com as coisas deste mundo. Como se estas coisas fossem as mais importantes para eles. Talvez estes jovens estejam sendo reflexo dos seus pais, que falaram para eles: estudem, estudem, você precisa ser alguém na vida. Estuda para ganhar dinheiro, para ter as coisas. Talvez você tenha sido fruto desta criação. E por isso está tão engajado com o inglês, com a pós, com o mestrado, com o título, com o emprego, com a profissão, com crescer, com chegar lá.
e perdeu a sensibilidade para entender que a sua missão não está ligada às coisas deste mundo, que a sua pátria não é esta pátria terrena e perecível, mas é o reino de Deus, a pátria celestial. Jovens, nós precisamos abraçar a obra do Senhor, para que amanhã tenhamos igreja. Jovens, nós precisamos trabalhar, dedicar mais do nosso tempo, dos nossos recursos. Na maioria das igrejas, quando você conversa com os líderes, quem sustenta financeiramente a igreja são os mais velhos. Os dizimistas são os mais velhos. Quem contribui e põe a mão no bolso para cuidar da igreja e zelar pela igreja são os mais velhos. Mas uma pergunta interessante: quem mais desfruta do serviço da igreja? São os mais jovens. Quem são os que mais ganham na igreja, que estão no topo ou em ascensão nas suas carreiras? São os mais velhos? Não, são os mais jovens. Disponha parte dos seus recursos para cuidar do reino de Deus e dos interesses de Deus. Pare de amar as coisas deste mundo, de conquistar as coisas deste mundo, porque não foi para este mundo que Deus te chamou. Aqueles jovens, filho de fulano, de Beltrano, de Ciclano, poderiam ficar no interior, dedicar as suas vidas ali, cuidar do seu campo, refazer suas terras, ocupar territórios, garantir o futuro deles e dos seus filhos, mas entenderam que havia uma missão de Deus para cuidar das coisas de Deus na terra de Deus. Façamos o mesmo. É importante estarmos dispostos a renunciar ao nosso conforto financeiro, renunciar aos nossos interesses, talvez renunciar até um pouco da nossa família. E Jesus nos faz ecoar este ensinamento que vemos em Neemias. Ao lermos Lucas capítulo 14, versos 26 e 27, temos: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se você não quer renunciar, você não pode ser discípulo de Jesus. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ainda o Senhor Jesus nos falando em Mateus capítulo 19, verso 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Essa promessa também é repetida pelo apóstolo Paulo no texto de 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será em vão. Eu quero encerrar a nossa exposição convidando você a olhar para aquele que de fato deve ser a sua motivação para servir. Se você olhar para mim, você encontrará muitos defeitos. Muitas coisas que eu tenho plena certeza vão te desmotivar a servir, e eu entendo. Eu sei que eu erro bastante. Se você olhar para uma denominação A, B, C ou D, todas elas têm defeitos. Presbiteriana, batista, assembleia, quadrangular, você nunca encontrará uma igreja perfeita. Por isso que a Escritura nos convida a olhar para Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, que estavam desanimados, que não queriam servir, que tinha picuinhas entre eles, sabe, brigas, que às vezes acontece entre o povo de Deus. Paulo fala: olhem, tomem como exemplo Cristo Jesus, que sendo Deus, não considerou essa prerrogativa, mas se humilhou, veio a este mundo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo renunciou, Cristo serviu. Qual foi a consequência? A morte de Cristo Jesus foi uma obra e um serviço tão extenso e tão profundo que nos trouxe até aqui. E por isso, o Pai o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse
que Ele é o Senhor. Meu convite a você é: se disponha a servir. Mais do que isso, meu convite a você é: vamos repensar a nossa vida, vamos repensar como está a nossa comunhão com Deus. Está desanimado, está triste, está cansado, está decepcionado com a denominação, com a igreja, com o pastor? Olha para Cristo Jesus. Volta a orar, volta a ler a Bíblia, volta a congregar. O avivamento virá, a vida será produzida, o Santo Espírito te encherá e você estará disposto a servir novamente. Que o Senhor nosso Deus nos disponha ao serviço, por meio de um verdadeiro avivamento. No entanto, eu quero ainda dar mais uma palavra. Talvez a maior parte desta mensagem tenha sido para você que já é parte do povo de Deus. No entanto, para você que me ouve, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não tem uma Jerusalém para você. Não tem terra para você conquistar, ocupar e trabalhar nela. Quem não creu no Senhor Jesus não é filho de Deus. Quem não creu no Senhor Jesus não tem espaço, nem terra, nem propriedade, nem lugar, nem morada, nem espaço na casa do Pai. Não há o que ser conquistado, nem preservado, nem lugar para servir. Meu convite a você, que está nessa condição de distância de Deus, da família de Deus, que está fora da casa e fora da família, é: arrependa-se, volte. Talvez você esteja como aquele filho pródigo, que deu as costas para o pai e foi para bem longe. E o convite do Senhor: volta, eu quero te dar vida, eu quero cuidar de você, eu quero te amar, para que uma vez você novamente em casa, feliz e avivado, volte a me servir e seja usado para a minha glória.